12 lições estoicas que reprogramam sua mente todas as manhãs. Ouça antes de começar o dia. Todas as manhãs, você acorda diante de uma encruzilhada silenciosa, continuar vivendo no piloto automático ou despertar para a vida com intenção. A maioria escolhe a primeira opção, não por maldade, mas por inércia. Acordam e se lançam no caos do mundo sem uma âncora, sem uma direção, sem um propósito claro. E é por isso que muitos vivem cansados antes mesmo do meio-dia. Porque a mente, desgovernada, se torna um campo de batalha. Mas os antigos estoicos sabiam de algo que poucos compreendem. O modo como você começa o seu dia determina o tipo de alma que você está cultivando. Sêneca dizia: comece cada dia como se fosse uma vida nova. E é exatamente isso que este vídeo vai lhe oferecer. 12 lições estoicas, afiadas como espadas, profundas como silêncio, que reprogramam sua mente todas as manhãs, restauram seu foco e devolvem o poder sobre sua existência. Se você está cansado de viver em guerra silenciosa dentro da sua própria cabeça, escreva nos comentários: eu escolho construir minha paz. Não escreva como um desejo vago. Escreva como uma decisão, um pacto, um compromisso com uma vida mais estoica, presente e lúcida. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que está se perdendo nas próprias batalhas e inscreva-se agora no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, equilíbrio e poder interior. Respire fundo. O que você vai ouvir agora não é apenas um roteiro. É um ritual, uma reconstrução diária da sua fortaleza interior. Parte 1. A primeira vitória do dia. Domine a si mesmo antes de dominar o mundo. Antes que o mundo tente moldar sua mente com medo, ruído e urgência, silencie. Antes que a avalanche de notificações roube seu foco e a ansiedade se instale, lembre-se: você é o guardião do seu templo interior. Marco Aurélio escrevia para si mesmo ao amanhecer: levante-se, você nasceu para isso. Não para o conforto, não para a distração, mas para cumprir seu dever como ser racional e virtuoso. A primeira hora do dia não pertence ao acaso. Ela pertence à sua alma. O estoico não desperta para correr atrás do mundo. Ele desperta para alinhar-se com a razão, com a ordem, com a essência. E isso é uma prática. Uma batalha invisível que se vence antes mesmo do sol nascer totalmente. Cada manhã é uma chance de afiar a espada da disciplina, de ajustar o escudo da mente, de se lembrar de quem você é e do que veio fazer aqui. Levantar-se com disciplina é o primeiro ato de rebelião contra a preguiça, o primeiro voto de fidelidade ao propósito. É um gesto simples, mas simbólico. Você está escolhendo começar o dia com direção, não com dispersão. Quando você escolhe levantar-se com intenção, está dizendo ao universo: hoje não serei arrastado, eu conduzirei. Não há vitória maior do que começar o dia vencendo a si mesmo, pois quem governa o próprio despertar, governa o próprio destino. Parte 2. Pensamentos matinais. O que você permite, permanece. Ao abrir os olhos, você não acorda apenas para o mundo, acorda para dentro de si. E o que você escolhe pensar nos primeiros minutos do dia determina o tom emocional das horas seguintes. A mente desperta é solo fértil. Tudo que ali for plantado, crescerá. Sêneca nos lembra: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. E perdemos tempo, sobretudo, com pensamentos vazios, automáticos, reativos. Pensar é um ato sagrado. Mas poucos tratam o próprio pensamento com reverência. A maioria desperdiça essa força com lamentações, comparações e desejos desordenados. Se você não escolhe o que pensar pela manhã, o mundo escolherá por você. E o mundo quase sempre oferece medo, pressa e insatisfação. Você precisa ser o escultor da própria mente. Os estoicos praticavam a prosoché, uma atenção vigilante aos próprios pensamentos, porque sabiam que o homem se torna aquilo que habitualmente contempla. Você quer paz?
Plante ideias de paz. Você quer força? Nutra pensamentos de força. Você quer foco? Afaste o que dispersa. É pela manhã que você sela um pacto com a sua essência. É no silêncio do início do dia que você diz sem palavras: hoje, não abrirei a porta para pensamentos que me enfraquecem. Lembre-se, o que você permite, permanece. E o que permanece, molda você. Parte 3. Escolha a virtude, não o impulso. O dia ainda está no início, mas as escolhas já começaram a ser feitas. Entre o impulso e a virtude, há um espaço, e nesse espaço mora a sua liberdade. A liberdade de não responder com raiva, de não ceder à procrastinação, de não ser escravo das emoções passageiras. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. O estoico sabe que todo impulso desgovernado é um teste, e todo teste é uma oportunidade de crescer em caráter. A raiva quer te dominar? Respire. A ansiedade quer te arrastar? Observe. A preguiça sussurra: levante-se mesmo assim. Porque a verdadeira força está em escolher não ser movido como uma folha ao vento. Virtude é prática, é ação consciente. E toda manhã oferece a chance de exercê-la. Não se trata de reprimir. Trata-se de redirecionar, de canalizar a energia bruta dos impulsos para ações nobres. O impulso deseja o conforto. A virtude escolhe a excelência. O impulso grita. A virtude sussurra, mas permanece. E quanto mais você escolhe a virtude ao invés do impulso, mais você se aproxima de si mesmo, do seu centro, do seu eixo, da sua paz. Se essas reflexões já estão tocando algo dentro de você, curta o vídeo agora mesmo. Escreva nos comentários qual lição te impactou mais até aqui. E compartilhe com alguém que precisa começar o dia com mais lucidez e força interior. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico para continuar sua jornada rumo a uma mente blindada, serena e invencível. Parte 4. O poder da simplicidade. Comece o dia com menos para ser mais. O excesso é inimigo da clareza. Acordamos cercados por estímulos, ruídos, promessas de velocidade. Mas o que realmente importa nunca grita. Ele sussurra no silêncio. E o estoico, ao despertar, busca justamente isso, o essencial. Sêneca advertia: é pobre não quem tem pouco, mas quem deseja mais. Ao abrir os olhos pela manhã, o verdadeiro sábio não corre atrás de mais. Ele se esvazia. Esvazia a mente da ansiedade. Esvazia a alma da comparação. Esvazia a agenda do que é supérfluo, porque só assim ele pode preencher-se de presença. O mundo moderno venera o excesso. Excesso de informação, de desejos, de urgências. Mas o excesso mata o espírito, afoga o discernimento e rouba a paz que nasce da simplicidade. Pratique o menos, menos telas, menos pressa, menos promessas de felicidade fácil. Comece o dia em silêncio, com um caderno, com uma respiração consciente, com um propósito claro. Você não precisa de mais para ser mais. Precisa de menos ruído para ouvir a si mesmo. Porque a mente estoica é como um lago tranquilo. Só revela sua profundidade quando as águas se acalmam. Parte 5. Prepare-se para o caos. A mente que antecipou já venceu. O estoico não começa o dia esperando que tudo corra perfeitamente. Ele começa o dia preparado para que não corra, porque a serenidade não nasce da ilusão de controle, mas da preparação interior. Marco Aurélio praticava um exercício chamado premeditatio malorum. Todas as manhãs, ele visualizava os obstáculos que poderia enfrentar. Injustiça, atrasos, críticas, perdas. Não para se tornar negativo, mas para se tornar inabalável. Ele compreendia que o caos é inevitável, mas o colapso interior não é. E você? Já pensou que alguém pode falhar com você hoje? Que algo sairá diferente do esperado? Que haverá dor, rejeição ou frustração? Se você não estiver pronto, tudo isso te tomará de assalto. Mas se você antecipa, você domina. E quando o imprevisto chega, não te quebra. Apenas confirma sua força. Não se trata de esperar o pior com medo,
mas de lembrar, com sabedoria, que o mundo externo é volátil e que a verdadeira fortaleza deve ser construída dentro de você. Antecipar o caos é se armar de virtude antes da batalha. É dizer a si mesmo: não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro eu já me preparei. Parte 6. Você não controla tudo, mas controla o mais importante. Há uma linha tênue entre o que depende de você e o que não depende. E cruzar essa linha sem consciência é a origem de quase todo o sofrimento humano. Epicteto foi implacável em sua clareza. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E logo ao acordar, você deve se lembrar disso. Porque ao esquecer você começa a tentar controlar o tempo, os outros, os resultados. E se esquece de dominar aquilo que realmente importa. Seus julgamentos, suas escolhas, sua conduta. Você não pode decidir se o dia será justo, mas pode decidir se será íntegro. Você não pode garantir que será compreendido, mas pode garantir que será fiel à sua consciência. Você não pode controlar as ondas, mas pode aprender a navegar, com firmeza, dignidade e calma. A mente estoica não é passiva, é poderosa. Ela não foge da responsabilidade, apenas reconhece os limites da influência. E ao reconhecer esses limites, encontra uma liberdade que o mundo nunca poderá conceder, porque nasce dentro, não fora. Quando você aprende a separar o que é seu do que não é, o peso da vida se torna suportável. E o seu poder finalmente se revela. Se essas ideias estão ressoando com sua alma, fortaleça essa mensagem. Curta, comente e compartilhe. Sua presença aqui é parte da construção de uma comunidade mais consciente, disciplinada e serena. Parte 7. Comece com gratidão. O estoico agradece. Antes de exigir. Antes de pedir mais, reconheça o que já tem. Antes de exigir do dia aquilo que ainda não aconteceu, olhe para a dádiva silenciosa de simplesmente estar vivo. O estoico desperta com os pés no chão da realidade, mas com o coração voltado para a gratidão. Não uma gratidão romântica, mas radical. A gratidão que reconhece: nada me é prometido, tudo é bônus. Marco Aurélio escrevia: ao acordar pense, que privilégio é estar vivo, respirar, pensar, amar. Essa lembrança é uma armadura, porque a gratidão verdadeira protege a mente do ressentimento. Ela não nega o sofrimento, mas o coloca em perspectiva. Olhe ao redor. Quantos não acordaram hoje? Quantos dariam tudo para viver o que você despreza? Comece o dia agradecendo, não porque tudo é perfeito, mas porque tudo é oportunidade. Oportunidade de servir, de crescer, de treinar a alma. A gratidão estoica não espera as condições ideais. Ela floresce até em terreno seco, porque ela entende: o valor da vida não está no que você recebe, mas no que você é capaz de fazer com aquilo que recebe. E só quem agradece profundamente pode agir com verdadeira abundância. Parte 8. Lembre-se da morte. Memento. Mori é um convite à urgência serena. O estoico começa o dia com um lembrete que muitos considerariam sombrio. Memento mori. Lembre-se da morte. Mas esse não é um pensamento mórbido, é libertador. Porque quando você reconhece que o tempo é finito, cada gesto ganha valor. Cada palavra pesa mais. Cada escolha se torna sagrada. Sêneca dizia: você age como se fosse viver para sempre, mas o tempo passa. E ele passa mesmo quando você finge que não. Mesmo quando você desperdiça mais um dia com distrações, ressentimentos e desejos pequenos. Lembrar da morte é lembrar da urgência. Não a urgência apressada do mundo moderno, mas uma urgência serena. A urgência de viver com profundidade, de não adiar conversas importantes, de não deixar para amanhã o que purifica a alma hoje. Você não tem garantia de que verá o pôr do sol, mas tem a chance de fazer essa manhã valer a pena, de alinhar-se com a verdade, de ser melhor, mesmo que só um pouco, do que ontem. Memento mori não é sobre temer o fim, é sobre honrar o presente.
sobre olhar para o espelho e perguntar: se hoje fosse meu último dia, eu estaria orgulhoso do que estou prestes a fazer? Essa pergunta, quando levada a sério, transforma a vida em direção. E o tempo em templo. Parte 9. A disciplina. Começa no detalhe. Como você faz uma coisa, faz tudo. A maioria acredita que disciplina é algo que se aplica apenas às grandes decisões. Mas o estoico sabe. A alma é moldada nos detalhes, no modo como você levanta da cama, no cuidado com que dobra sua roupa, na forma como prepara seu café, na atenção que dá à primeira tarefa do dia. Epicteto ensinava: a excelência não é um feito isolado, mas um hábito. E hábitos são construídos nas pequenas ações. Ignorar o detalhe é ignorar o caráter. Você quer firmeza emocional? Comece arrumando sua cama com presença. Quer clareza mental? Evite a primeira distração do dia. Quer poder interior? Cumpra a pequena promessa que fez a si mesmo ontem. A disciplina silenciosa, repetida dia após dia, se torna uma força invisível que te sustenta quando tudo desaba. Porque quando a vida te testar, e ela vai, não será sua motivação que te manterá de pé. Será sua disciplina, cultivada em silêncio, longe dos aplausos, longe dos olhos. A maneira como você executa o ordinário revela sua prontidão para o extraordinário. E quem falha no detalhe, fracassa no todo. Então, ao acordar, não subestime os pequenos gestos. Eles são o campo de treinamento da sua alma. Parte 10. O estoico age, não apenas pensa. Clareza sem ação. É ilusão refletir é vital. Mas refletir sem agir é paralisia disfarçada de sabedoria. A mente estoica, ao despertar, busca clareza, mas não se satisfaz com ela. Ela transforma a clareza em ação, porque sem ação, até a melhor filosofia apodrece. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir sobre o que significa ser um bom homem, seja um. Essa é a essência. Fazer, não apenas saber, agir com virtude, escolher com coragem, falar com verdade. Filosofia não é ornamento intelectual, é ferramenta de transformação. E essa transformação não acontece nas ideias soltas, mas nas decisões enraizadas na prática. Quantas vezes você já soube o que precisava ser feito, mas adiou? Quantas manhãs foram gastas criando listas, mas não movendo a alma? O estoico sabe que pensar pode ser confortável. Agir, porém, exige exposição, exige risco, exige presença. Mas é exatamente nesse risco que o crescimento mora. É no movimento que o caráter se revela. Na decisão que você não adiou. Na palavra que você cumpriu. No passo que você deu mesmo com medo. Porque não é o mundo que testa o seu valor. É a sua própria consciência, a cada manhã, ao perguntar: o que você fará com o que já sabe? A mente estoica não busca a perfeição, busca a coerência entre o que pensa, sente e faz. E essa coerência só nasce no campo da ação. Hoje ainda é cedo, ainda dá tempo. Escolha uma coisa, a mais simples, e faça com alma. Porque cada pequena ação guiada pela razão é um tijolo na construção do seu império interior. Parte 11. Cerque-se de silêncio. Nem todo som é música, nem toda voz é verdade. O barulho do mundo é constante. E se você não escolher o silêncio pela manhã, será afogado pelo ruído dos outros. Opiniões, demandas, notícias, distrações, tudo quer sua atenção. Mas o estoico sabe, atenção é vida. E o que você entrega sua atenção, entrega sua alma. Sêneca advertia: nada é tão prejudicial quanto ocupar-se com o que não nos pertence. E muitas vezes, o que não nos pertence entra pela porta que deixamos aberta, a falta de silêncio. Começar o dia em silêncio é mais que um gesto de calma, é um ato de resistência. Resistir ao impulso de se distrair, de preencher o vazio com barulho, de correr antes de saber para onde. O silêncio revela. Ele mostra o que realmente importa. Ele expõe o que estava abafado pelos sons da pressa. No silêncio, a verdade deixa de sussurrar
e começa a gritar. Você não precisa de mais informação ao acordar. Precisa de introspecção, de espaço para refletir, sentir, respirar. Porque a mente não foi feita para ser bombardeada, foi feita para ser cultivada. Cerque-se de silêncio, mesmo que seja por 5 minutos, e verá que o mundo, de repente, se tornará mais claro. E sua alma, menos ansiosa. Porque nem todo som é música. E nem toda voz é digna de ser ouvida logo ao nascer do dia. Parte 12. Termine o despertar com uma escolha. Quem você vai ser hoje? O estoico não se pergunta o que o dia trará, mas sim, quem eu escolho ser diante de tudo que vier. Porque o que acontece está fora do seu domínio, mas como você reage é o que define sua essência. Ao final desse despertar estoico, tudo converge para uma só questão. Você vai agir como um escravo das circunstâncias ou como um senhor de si? Você vai repetir os velhos padrões ou vai honrar a transformação que diz buscar? Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo que cultiva. Se você cultivar presença, será presença. Se cultivar foco, será direção. Se cultivar virtude, será rocha em meio ao colapso dos que vivem sem norte. Você não precisa controlar o dia inteiro. Precisa apenas alinhar sua primeira decisão com quem deseja se tornar. E manter esse eixo, mesmo quando tudo ao redor tentar desviá-lo. A cada manhã, nasce um campo de batalha invisível. A maioria entra desarmada, mas você agora está munido de algo maior, consciência. Você tem uma filosofia, um escudo, um propósito. E no fim, a pergunta permanece. Hoje, quem você vai ser? Responda isso com seus atos, com sua postura, com sua coragem. Você acabou de ouvir 12 lições estoicas que, quando aplicadas, não apenas moldam suas manhãs, moldam quem você é. Porque a mente, ao despertar, é barro fresco. E cabe a você decidir o que será esculpido. Mais um dia arrastado pela rotina ou uma vida erguida sobre disciplina, consciência e poder interior. Se este vídeo tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Hoje, eu escolho ser senhor de mim. Não escreva por impulso. Escreva como um voto silencioso, um pacto com a sua evolução. Curta o vídeo. Compartilhe com alguém que acorda perdido no próprio caos e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, equilíbrio e poder interior. Volte a este vídeo sempre que precisar lembrar quem você é e quem está se tornando. Até o próximo vídeo.